Olá! Vamos estudar a Bíblia? Êxodo, capítulo 3, versículo 17. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferzeu, do Eveu, do Jebuseu, para a terra que mana leite e mel. Louvado seja Deus! Estamos estudando a história de Israel. Hoje com o tema Canaã, a terra prometida. Bem querido, bem querida, você já pode deixar o seu like. Por favor, deixe seu like, deixe o seu gostei. Por favor, não se esqueça, compartilhe esse vídeo. Não se esqueça, querido, não se esqueça, querida, faça seu comentário. Não se esqueça, inscreva-se no canal, preciso muito que você me ajude. Estamos em 853, nós precisamos chegar a 1000. Me ajude, por favor, vamos chegar a 1000. Inscreva-se no canal, nos ajude por meio também de Pix, nos ajude da forma que você puder e também ore por este canal. Bem querido, bem querida, vamos comigo, vamos estudar a história de Israel. Bem, estamos estudando essa maravilhosa história de Israel e estamos conhecendo os aspectos e o contexto que envolve essa história. E hoje temos a oportunidade de estudar uma parte muito importante de um momento muito singular, a conquista e o assentamento do povo de Israel. E isso percorre os livros da Bíblia que vão do livro do Êxodo, parte do livro do Êxodo, ali do capítulo 17, até então o livro de Josué, e perpassando então pelos livros de Juízes. E então nós temos aí o completo momento específico da tomada da Canaã, e também, queridos, não só a conquista, mas o assentamento do povo. Até então, o profeta Samuel, que é o último juiz. É esse período que nós estamos estudando, que em termos de data, em termos de datação, deve ir aí do século XV até o século XI. Deve então percorrer mais ou menos entre 1405 ao ano 1050 antes de Cristo. Bem, estamos estudando um momento muito singular, que é o momento em que o povo de Israel, o povo de Deus, eles entram em contato com a terra prometida, a terra dos sonhos, a terra que emana leite e mel. Mas era uma terra que estava ocupada por uma série de povos. Nós tivemos a oportunidade de ver ali, então, era o Ferzeu, era o Amorreu, era então o Jebuseu, era então o Aveu, então haviam ali os cananeus, havia então um número de vários contingentes de povo que habitavam aquele lugar. E onde que era essa Canaã? Bem, podemos entender que, dentro do aspecto geográfico, essa Canaã, hoje, na atualidade, pega ali os estados de Síria, Cisjordânia, Israel, a Jordânia, toda aquela parte ali, então, era conhecida então, no passado como Canaã. Isso nós podemos dizer que estaria de forma mais precisa numa localização que você tem na parte norte, a Mesopotâmia. Na parte sul, nós temos o deserto do Négueb. Na parte leste, o deserto da Arábia. E na parte oeste, o mar Mediterrâneo. Então, era uma terra muito importante, era uma terra muito fértil, até por isso foi chamada há algum tempo do Crescente Fértil, porque era uma terra muito fértil, muito
importante no sentido estratégico para quem vinha do Egito, para quem vinha da Mesopotâmia, e por isso foi então objeto de interesse desses outros povos durante muito tempo. Ali estava então assentado povos que tinham suas estruturas políticas antes do povo chegar, antes do povo de Israel chegar. Havia então as cidades, várias cidades, e essas cidades eram cidades-estado. Então você tinha ali a cidade de Ai, a cidade de Jericó, a cidade de Jebus, você tinha ali a cidade de Betel, uma série de cidades que eram independentes entre si e que tinham o seu próprio rei, tinha ali então o seu próprio governo. E essas cidades, algumas delas também eram aliadas ao Egito. Havia então uma aliança diplomática delas com o Egito. E algumas delas cresceram, se desenvolveram tanto, e que se tornou ali um determinado império que até rivalizou com o Egito, como foi o caso dos hetitas, né, o grande império hitita, que chegou no passado até rivalizar com o Egito. Então nós temos essa estrutura no aspecto político ali daquela cidade. No aspecto cultural, era uma cultura bem diferente da cultura do povo de Israel. O povo de Israel ali naquele período nômade, vindo então com as suas ideias monoteístas, um povo que tinham muitas leis, e agora se deparam com um outro povo que estava então sedentário já, organizado, um povo guerreiro, um povo que gostava de conquistas e que no seu aspecto cultural também tinha muita coisa interessante. A Mesopotâmia tinha seus destaques, mas também o povo de Canaã, eles tinham seus destaques. Eles, no aspecto cultural, eles tinham seus mitos em relação aos seus deuses, suas divindades, eles tinham suas festividades. O povo cananeu também tinha um desenvolvimento tecnológico, porque eles já haviam então dominado a questão, então, em algumas partes, a questão do ferro, e isso foi muito ruim mais tarde para o povo de Israel, e eles também tinham uma comunicação muito intensa, os cananeus, constituindo ali então diversas alianças, e no que diz respeito ao aspecto religioso, eles eram politeístas. Eles tinham várias divindades e várias formas de servir essas divindades que eram associadas aos deuses da natureza. Então eles tinham ali o El, que era chamado o Deus Supremo, eles tinham ali o Baal, eles tinham ali a Astarote, eles tinham ali divindades como Aserá, o que é Azerá, eles tinham uma série de divindades que eles adoravam, e mais tarde foram se incorporando ali, Dagon, Moloque, uma série de outros deuses foram se incorporando ali, e eles eram politeístas, e então Israel estava indo para dentro, então podemos dizer assim, de um grande formigueiro no aspecto religioso, porque eles eram politeístas e bem efervescentes dentro daquilo que eles acreditavam como seu. E a chegada do povo de Israel, a gente, quando lê a Bíblia e fala das conquistas, das guerras de Israel, a gente pensa que foi então o povo de Israel chegando e fazendo guerra com eles, e não foi bem assim. Moisés e Josué, eles chegaram até devagar, esperando as instruções de Deus com respeito ao que iriam fazer. Mas então logo eles foram atacados pelos amorreus e eles começaram então a perceber que aquele povo de Canaã não iriam aceitá-los de forma amigável. Não iriam aceitá-los por dois motivos. O primeiro, porque sabiam que Israel estava vindo com a promessa de restaurar, de tomar de volta para si a terra de Abraão. E o segundo motivo é que a grande parte dos cananeus nessa época eram aliados do Egito e sabiam que o Egito havia sido atingido por Israel, estavam ali prontos para de alguma forma danificar Israel, porque eles eram então aliados do Egito. Então, isso estava na cabeça dos cananeus naquele momento. Outra coisa que podemos perceber também é o aspecto econômico. Bem, podemos perceber que Deus diz a Moisés que é uma terra que mana leite e mel. Isso significa dizer que era uma terra que havia então alguns frutos de prosperidade, tanto no aspecto então da agricultura, como no aspecto da pecuária, como no aspecto da própria terra, da mineração.
Então ali haviam então grandes pomares, haviam então uma certa quantidade de videiras, né, muitas uvas grandes, vultuosas. Ali havia então também muitas oliveiras, muitas azeitonas, haviam então ali muitas romãs e uma série de tâmaras, uma série de frutos muito específicos daquele lugar, daquela região, como também os seus animais eram de porte. Havia então lugares com água. Imagina que é um lugar que estava bem próximo do deserto. Até hoje, Israel, 60% é o deserto, mas havia lugares com mananciais de água, havia lugares então estratégicos muito importantes, e os cananeus não estavam satisfeitos em perder tudo aquilo para o povo de Israel. E o povo de Israel, então, com aqueles que puderam fazer uma determinada aliança, fizeram, mas com a grande maioria que não foi receptiva ao povo de Israel, então fizeram guerra. E por fim, Israel vai conquistando passo a passo, Israel vai fazendo as suas conquistas e chegando então ao seu objetivo, que era, na verdade, a posse da terra de Canaã. No aspecto social, Canaã era muito semelhante, por exemplo, aos mesopotâmicos. Eles tinham então o seu rei, e esse rei era então aquele que fazia o comando geral. Algumas vezes, como no caso dos filisteus, os vários reis se juntavam para um objetivo sob um comando de um rei maior. Isso aconteceu também com os hetitas, mas em geral eram a família real, depois então os sacerdotes, e ali então você tinha os comerciantes, e você tinha logo em seguida os militares, os camponeses, que estavam logo no patamar mais baixo, e aqueles servos que em sua maioria eram lenhadores, né, e carregadores de água, que faziam então um serviço que era muito necessário ali nas terras de Canaã. Nessas terras, então Israel, depois de fazer vários combates, de derrotar vários povos, então Israel se instalou. E essa instalação não foi uma coisa muito simples. Israel passou 40 anos no deserto e depois então passou muitos anos desde a conquista, dos anos ali 1300 e pouco até o ano 1050, para então estar naquela terra. E mesmo quando eles estavam naquela terra, eles passaram momentos conturbados. Depois da morte de Josué, nós percebemos que os juízes, eles que eram na realidade chefes, que só se levantavam ali em tempos de guerra, em sua maioria do tempo eles julgavam o povo, mas então se tornavam um comandante militar para as batalhas. Os juízes então tomavam conta do povo e o povo se instalava como uma teocracia. Até que no período de Samuel, o povo disse que queria um rei, e que queria um rei que fosse à frente de suas batalhas, porque o povo estava então cansado daquele sistema de que num determinado momento eles eram livres e em outro determinado momento eles eram então escravos, especialmente dos filisteus. E agora então eles estavam querendo um rei que combatesse, que fizesse as suas guerras. A princípio, isso não foi uma coisa boa, e isso acabou então por fazer com que o povo de Israel tornasse iguais aos outros povos. E aí nós vamos ver então no nosso próximo encontro a questão dos reis. Mas por enquanto precisamos entender que a posse da terra prometida foi algo que Deus tinha falado para Abraão, mas a terra prometida ela foi entregue nas mãos daqueles que lutaram, nas mãos daqueles que confiaram na promessa, não simplesmente nas mãos daqueles que esperavam a terra prometida, porque alguns tiveram medo, alguns colocaram dificuldade desde o tempo de Josué, e essa incredulidade do povo fez com que o povo então se afastasse do ideal de Deus. Mesmo depois que Josué dividiu as tribos e que se instalou, quando a gente lê o livro dos Juízes, a gente percebe que o povo de Israel não foi fiel a Deus, e por isso, vez por outra, eles estavam então imitando os cananeus. Imagine que eles foram implantados naquela terra para ser um povo diferente, mas eles passaram também a imitar o povo cananeu. E é importante salientar que o povo cananeu era um povo
muito diferente, era um povo cruel, era um povo que gostava de bacanal, era um povo que não tinha muito respeito com respeito à família. E um detalhe muito importante, eles tinham a prostituição cultual nos seus cultos, e havia então todo um ritual que envolvia então sexualidade, e o povo de Israel se envolveu nisso e se afastou dos princípios de Deus. Bem, é importante que a gente saiba que Deus deu um sinal de alerta. Deus então levantou muitos naquela época, levantou Jefté, levantou então Sansão, levantou então Baraque e uma série de homens considerados juízes para então levar o povo para o caminho, mas não conseguiu então levar o povo para o caminho. Mais tarde, Samuel conseguiu então aplicar mais ou menos a teocracia que Deus desejava, mas assim mesmo o povo recusou a teocracia divina e disse: nós queremos um rei. E isso é história para o nosso próximo capítulo. Mas para nós, para mim e para você, podemos tirar essa lição. Não podemos rejeitar a teocracia de Deus. Deus nos dá liberdade, mas não podemos rejeitar o governo de Deus, porque senão a nossa vida vai virar um caos, assim como a vida do povo de Israel. Mas se quisermos que a nossa vida seja firme do lado de Deus, então aceitemos então o seu plano para nós. É sua vontade aceitar o plano de Deus? Se é esse seu desejo, então ore comigo. Eterno e bondoso Deus, nós te agradecemos por todas as coisas e te pedimos a sua bênção em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, então, com a história dos reis.